Dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho apontam que 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome do burnout. O Brasil é o segundo país do mundo em diagnósticos desse tipo. Burnout a gente pode traduzir ao pé da letra como um esgotamento, né? Se a gente fosse um computador, a gente falaria pifamos. Semana passada a gente falou sobre os afastamentos do trabalho, né, motivados por transtornos mentais, e o tal do burnout veio à tona. O assunto é um pouquinho mais complexo do que parece. Para que a gente pudesse aprofundar ainda mais, reservamos esse programa Humanamente inteirinho para falar desse assunto. Então está no ar mais um Humanamente aqui na Band News FM, parceria da rádio com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Comigo, Ivan Brandão, e sempre com ele, o doutor Daniel Barros. Tudo bom, doutor? Tudo jóia, e vamos falar do burnout aí que muito se fala e pouco se entende. Pois é, né? E isso é um perigo, aliás, porque muitas vezes a gente acha que tem e não tem, ou tem e faz pouco caso, mas antes da gente entrar nesses assuntos, vamos lá, não tem dúvida, né? O burnout existe, ele está aí, é reconhecido. Mas o que é o burnout, doutor? Ele é uma doença? Ele é um fenômeno? Como é que a gente pode descrever o burnout? Tem muita confusão com relação ao burnout, Ivan, porque ele consta na classificação internacional de doenças. E isso já não é de hoje, isso já vem de mais de uma década, a presença do esgotamento como uma situação que leva as pessoas a buscarem contato com serviços de saúde e que é um fator de risco para adoecimento. Ele já estava lá desde a CID-10, então não é uma novidade da CID-11. CID é a Classificação Internacional de Doenças, que está entrando aí na sua 11ª edição e que faz parte um pouco, essa publicação da nova edição, de toda essa confusão, porque quando ela foi ser publicada, ela teve várias reuniões de discussão, depois de tradução, depois de assinatura, enfim, vários momentos ali da Organização Mundial de Saúde trabalhando sobre ela, e numa dessas reuniões, o porta-voz da Organização Mundial de Saúde disse ali que, olha, tem uma novidade aqui, agora o burnout faz parte aqui das doenças da CID como uma doença do trabalho. E aí, isso gerou uma confusão tão grande porque as pessoas começaram a entender que era mais uma doença do trabalho, era igual intoxicação por mercúrio de sujeito que fabrica lâmpada. E, na verdade, a própria Organização Mundial de Saúde viu a confusão e fez depois um comunicado corrigindo essa informação que, não, infelizmente, não fez o mesmo sucesso, né? Não gerou as mesmas manchetes, dizendo assim, olha, o burnout é uma condição real em que as pessoas ficam muito estressadas, então elas se sentem esgotadas por conta do estresse no trabalho, só que ele não é uma condição clínica, não é uma doença como esquizofrenia ou como síndrome do pânico. Ela é uma situação de estresse que é um fator de risco para o adoecimento, então é uma situação séria, uma situação que deve ser levada em conta, deve ser abordada, mas não é uma condição clínica, né? Não é uma patologia como depressão, ou pânico ou esquizofrenia. E vem, realmente está associado ao trabalho, uma vez que a gente reconhece que esse estado em que a pessoa fica é oriundo do estresse que acontece no desempenho do seu trabalho. Quer dizer, isso é um ponto pacífico, né? O burnout, diferente de alguns transtornos que a gente falou na semana passada, né? Em que muitas vezes a gente pode achar que o trabalho é que está provocando determinadas condições, né, nas pessoas. Muitas vezes é a própria vida delas e elas estão transportando aquilo para o trabalho. No burnout, isso é um ponto pacífico, né? É o esgotamento pelo excesso de trabalho, é o trabalho que provoca essa estafa, essa pifada, né, que dá na pessoa. Isso, por definição, né, está na definição do que é burnout, é essa sensação de esgotamento, a gente fala daqui a pouco dos sintomas que essa sensação traz, mas que está associado ao gerenciamento inadequado do estresse no trabalho. E aqui tem um monte de coisa, viu, Ivan? Uhum. Porque, primeiro, gerenciamento inadequado do estresse não significa que o burnout é culpa do trabalho, então meu trabalho é o vilão e eu sou a vítima. Porque gerenciar o estresse é função lógico, do empregador, né, do local de trabalho, mas também é função nossa.
Então, o fato de estar associado ao trabalho não significa necessariamente que este é o vilão ou esta é a vítima, ou o contrário, né? Você é o preguiçoso e o trabalho está só ali, está todo mundo trabalhando e só você que é o preguiçoso. Então, não traz uma conotação de culpados e de vítimas de um lado ou de outro. Essa é a primeira coisa que a gente tem que, o reparo que a gente tem que fazer. E aí tem uma crítica que eu faço ao diagnóstico, Ivan, reconheço, ele existe, mas essa definição, melhor dizendo, não é o diagnóstico, mas é a definição, que é o seguinte: vamos dizer que você tenha um trabalho em que você não é adequadamente reconhecido, em que a comunicação que existe ali no ambiente não é das melhores, que você tem que trabalhar por turnos, em que você não tenha uma remuneração adequada, em que você não tenha descanso adequado. Dá para entender que isso vai gerar um desgaste emocional grande e não é impossível a gente pensar que isso vai gerar o burnout. Muito bem, e se a gente está falando de uma mãe? A mãe Uhum. tem um trabalho 24/7, sem folga, com a comunicação truncada, com os objetivos pouco claros, sem o reconhecimento adequado, sem remuneração adequada. E aí, se ela desenvolver um quadro igualzinho ao de burnout, a gente não pode chamar de burnout, É porque mesmo. não é trabalho. E se um estudante de pós-graduação, um doutorando, ele não está trabalhando, ele está fazendo um estudo. E ele tem prazos, ele tem metas, ele tem a comunicação ruim, ele tem essa pressão e ele desenvolve o quadro. Aí a gente não pode chamar de burnout. Percebe que também o fato de haver uma definição rígida e circunscrita, ela é boa para as estatísticas. A gente vai conseguir levantar dados de pessoas que estão estressadas no local de trabalho, mas ela não é 100% adequada quando a gente está diante de um ser humano, diante de nós, que está passando uma situação dessas. Pois é, e aí eu ia te perguntar, pra gente fechar esse bloco, justamente isso, né? Qual a vantagem, então, de você colocar ali que existe essa síndrome, colocar ela na CID, né, na Classificação Internacional de Doenças, uma vez que, quer dizer, que não há paridade, né? As pessoas podem sofrer dos mesmos males sem que elas tenham ali a condição taxada, né, como eu tenho burnout. É por quê? Porque isso pode levar a outras doenças? É porque, quer dizer, tem alguma vantagem de ter isso aí na CID? E outra, seria bom que isso se transportasse, né, para outras áreas, né, quer dizer, para fora do ambiente corporativo? A grande vantagem, a grande função das classificações é estatística mesmo, né? Ivan? É você unificar o que eu chamo de burnout, é o que um japonês chama de burnout, um francês chama de burnout, porque a gente tem agora um parâmetro e a gente está todo mundo falando da mesma coisa quando a gente se refere àquele conjunto de sinais e sintomas. E além disso, você começa a produzir estatísticas. Bom, olha o quanto de gente está estressada por conta do trabalho, olha o quanto de gente está doente por causa da dengue, enfim. É uma função importante até para a gente pensar em medidas de saúde pública. Então, essas são as grandes vantagens. E quando você dá um nome para o negócio e esse nome é divulgado, a gente fica mais atento. Então, talvez seja um caminho também para a gente fazer até as intervenções preventivas, uma vez que a gente está mais atento ao problema. Uma vez você chegou a falar que quanto mais reconhecido é um fenômeno, mais confusão pode haver na hora de entender o que se passa conosco, né? Queria que você explicasse um pouco esse pensamento antes da gente entrar aqui nos sintomas, enfim, no que pode acontecer com uma pessoa que tem o burnout, porque o burnout está lá na CID, na França, no Japão ou no Brasil, tudo é burnout. Isso significa que as pessoas têm acesso à informação, vão entrar no Google e isso pode gerar uma série de confusão mesmo, né? Que é aquilo que eu falei lá na abertura do programa. A pessoa não ter um burnout e achar que tem, ou a pessoa ter e não ser diagnosticada de forma correta, né? Tem algumas pegadinhas nesse processo, né? Com certeza. E isso acontece sempre. Não é só o mercado da vestimenta que funciona com moda. O mercado dos diagnósticos também funciona com moda, né? A moda ela influencia do jornalismo à engenharia, passando pela apartamentos decorados e também os diagnósticos médicos. Então, quando se começa a falar muito de uma determinada condição, é esperado que, primeiro, pessoas que tenham essa condição e não sabiam
passam a se reconhecer e passam a se tratar. Isso é o que a gente quer, né? Que as pessoas que estavam doentes e nem sabiam descubram que estavam doentes e busquem tratamento. Agora, vai acontecer, inevitavelmente, as pessoas falam, puxa, mas será que eu tenho isso? Então acho que eu tenho. Deve ser. Isso aconteceu com pânico, isso a gente viu acontecer com transtorno bipolar, isso acontece muitas vezes hoje em dia com autismo. Então, a solução para isso, Ivan, não é a gente então não divulgar, não. Então não vamos ficar falando porque aí as pessoas vão se confundir. Na verdade, a gente divulgar ainda mais e ainda melhor. E diferenciando o que é do que não é. Né? O que são condições patológicas, o que são diagnósticos de verdade, o que é uma condição normal de vida, o que é um outro diagnóstico, porque isso também confunde. Às vezes a pessoa pode estar deprimida e achando que ela está em burnout, e tem também motivos para essa confusão acontecer. Eu acho que tem motivações para essas confusões acontecerem, e a forma de a gente lidar com elas é divulgando ainda melhor a informação. E o diagnóstico errado, às vezes, você vai ter um tratamento errado, isso pode gerar uma bola de neve, porque você está falando, né, doutor, justamente de identificar o que está acontecendo com a gente. Se você for ler alguns dos sintomas, de novo, aqui ouvinte da Band News, merecer ninguém que já tenha passado por isso, mas quando você lê sintoma a sintoma, às vezes você pode confundir, confundir isso com um dia normal de uma mãe, para pegar o exemplo que o doutor Daniel pegou. A gente está falando aqui de cansaço físico e mental, uma dor de cabeça, dificuldade para dormir, né, doutor? Fadiga, pressão alta, quer dizer, o estresse do dia a dia, ele provoca isso, né? Então, é uma linha muito tênue ali para a gente identificar o que de fato foi um dia difícil na minha vida, uma semana difícil na minha vida, ou tem sido dias difíceis na minha vida de uma patologia, né? E esse é um dos motivos pelos quais o burnout não é uma patologia. Uhum. Né? Para o ouvinte que chegou agora a perder o primeiro bloco, o burnout não, embora esteja na classificação internacional de doenças, ele está no capítulo de fatores de risco para doenças, e não em doenças por si só. Ele está no mesmo capítulo que, por exemplo, baixa renda, ameaça de desemprego, são fatores de risco que podem adoecer as pessoas. O burnout ele é caracterizado por uma tríade clássica, né? A sensação de exaustão emocional, parece que acabou mesmo a pilha, queimou até ali o último carvão, não tem energia, falta mesmo a energia, uma fadiga mesmo, de exausta que a pessoa está, uma sensação de um certo cinismo, uma atitude negativa com relação ao emprego, ao trabalho, isso tem um distanciamento emocional, você passa até, às vezes, até ter raiva ali das pessoas, ou dos pacientes, ou dos alunos, quem quer que seja, que é essa segundo pilar aí desse distanciamento emocional, e principalmente faz parte um sentimento de insatisfação com o trabalho. Parece que o trabalho é inútil, é uma baixa realização pessoal. Parece que eu faço e nada muda, nem sei por que eu estou fazendo isso aqui. Então, são elementos que até podem estar presentes no dia a dia, mas quando eles estão os três presentes e numa intensidade que de fato tragam mal-estar, tragam esse impacto no dia a dia das pessoas, aí sim que a gente vai falar, bom, isso aqui está passando do limite, isso já é um fator de risco para você adoecer, a gente precisa ter consciência de cair a ficha de que esse estresse não está sendo adequadamente gerenciado para a gente poder atuar nas causas. Bom, pois é, e aí a gente tem como falar das causas, mas antes eu queria falar um pouco sobre gerenciamento de estresse. Doutor, assim, é muito, imagino eu, muito difícil para pessoas que não lidam bem com suas emoções ou que estão passando por momentos no trabalho desses que você citou agora, né? Você sente que você não é reconhecido, você ganha mal, é uma pressão muito grande, eu estou fazendo plantões, eu não tenho horário de descanso. E você chegar para essa pessoa, ela tá ouvindo agora humanamente, falando assim, pô, a gente precisa aprender a gerenciar melhor esse estresse, né? Como é que faz isso? De novo, né? Na semana passada a gente falou aqui sobre buscar ajuda e você disse assim, busque, fale com alguém.
Seja lá quem for essa pessoa, né? Pode ser seu professor, o professor do seu filho, o seu chefe, um colega de trabalho, mas é muito difícil, imagino eu, gerenciar um estresse, principalmente um que está chegando ao ponto de fazer com que a pessoa, como você disse, acabe a pilha, né? Fique pifada para fazer qualquer coisa. Sim. O principal aqui, Ivan, é a gente entender qual é a fonte do seu estresse. Porque aí, primeira coisa é a sensação genérica, eu estou estressado, estou Uhum. cansado, estou sem energia, estou irritado, tá bom, então o estresse geral. Aí o segundo passo é você identificar que é com relação ao trabalho, não é que a vida toda está te estressando, não é o relacionamento, não é a relação com o filho, não é enfim, a igreja, tem uma situação que é o trabalho que está te estressando. Só que isso ainda é muito genérico, assim, o trabalho me estressa, porque o trabalho tem várias coisas. Tem o caminho até o trabalho, tem o caminho de volta para o trabalho, tem a relação com os colegas, tem a relação com o chefe, tem a comunicação interna, tem as metas, tem os objetivos, tem a sua descrição de funções, tem várias funções que você tem que fazer. Qual é o aspecto do trabalho que está te estressando? É muito genérico falar, é o trabalho, mas tá bom. Qual é o problema? São os colegas que boicotam ali a sua função, são as metas que estão exageradas e você percebe que são inatingíveis e mesmo assim é cobrado por elas, é a falta de comunicação que você não sabe nem o que você está fazendo ali, cada dia é uma novidade, a carga horária que ela é desumana, é o caminho que é muito penoso, a chegada, a volta, percebe? Então, o gerenciamento de estresse ele começa por a gente identificando qual é o fator de estresse. Porque a partir daí a gente vai poder dizer, não, isso tem algo a ser feito, eu posso falar com a RH e ver que essa carga horária está inadequada. Eventualmente tem, lógico que o ouvinte pode dizer, no meu caso não tem RH, no meu caso não há o que fazer. Mas muitas vezes existe o que fazer quando a gente identifica o problema. A comunicação não está clara, então será que eu consigo pedir um pouco mais quais são as minhas funções, pelo menos um planejamento semanal, vai dar para eu saber de antemão o que é que eu preciso fazer aqui. Então, até para a gente saber, às vezes, quando não tem o que fazer. Não, o meu problema aqui que me estressa mais mesmo é o caminho, é que eu moro muito longe, eu levo 3 horas para ir, 3 horas para voltar, então são 6 horas trabalhando e 6 horas no trânsito. Tá bom, isso é gerenciável, dá para mudar de bairro? Não, não dá, isso não tem como gerenciar, então tá bom. Esse aspecto mais estressante do trabalho eu não vou conseguir mudar. O que eu posso fazer a partir daí? Eu posso botar um fone e aprender a meditar, fazer relaxamento, é viável, não é viável, tem sentido, não tem sentido? Mas, de novo, isso tudo começa a partir do diagnóstico, né? Um diagnóstico da situação e não simplesmente uma coisa, é burnout, eu estou estressado. Identificadas as causas, né? E aí a gente vai tentar gerenciar o nosso estresse, né? A gente tem o diagnóstico e a gente precisa mudar. Acho muito difícil, e acho que o ouvinte vai concordar comigo, que quando a gente tem ali um determinado estilo de vida, um ritmo de trabalho, e que é consolidado, é muito difícil mudar, né? Buscar coisas novas, né? Você falou ali no último bloco, será que meditar, fazer um yoga, parar para respirar ali 15 minutinhos antes de ir pro trabalho, vai fazer diferença? Mas a gente pode começar daí, né? Porque se a gente tem uma não é uma doença, né? Mas a gente tem esse fenômeno que pode gerar um adoecimento das pessoas em função do trabalho. A gente pode começar a pensar agora nesse último bloco em como melhorar essa situação, né? Assim que identificada essa causa, o que a gente pode buscar para melhorar a nossa vida? É só a mudança do hábito? É só identificar o estresse e aprender a gerenciá-lo? Ou tem ali um tratamento mais invasivo, não sei se essa é a palavra, né, para que a gente consiga sair dessa situação, porque de novo, sem desmerecer quem tá ali pifado, se sentindo esgotado, tá sofrendo, né, e é o que a gente sempre fala aqui no Humanamente, é isso, né, o que a gente busca é melhorar a nossa condição de vida, né, e diminuir o sofrimento. É isso, Ivan. Então, por isso que é importante a gente diferenciar muito o que é o burnout do que são os transtornos mentais, porque às vezes a pessoa está com um quadro depressivo e está chamando de burnout, né? Porque tem muitas semelhanças, né? Se a gente pensar na sensação de esgotamento, na sensação de falta de energia, na irritabilidade, tudo isso também está presente na depressão. Então, será que a gente não está chamando de burnout um quadro que já é depressivo?
Eu até acho que isso acontece muitas vezes porque a gente tem um certo preconceito com a depressão, que a gente acha que a pessoa é fraca, né? A depressão é culpa da pessoa. E burnout a gente tem outro preconceito que a gente acha que é culpa do trabalho. Então, se eu estou aqui numa situação e tem um nome que vai dizer que é culpa minha, e tem um outro nome que vai dizer que a culpa não é minha, a culpa é do trabalho, eu tendo a chamar desse outro nome, né? Que vai tirar a culpa de mim. Só que aí você não vai atuar no problema, né? Você não vai tratar a depressão. Então é importante a gente sempre ter o diagnóstico adequado. Agora, não é um adoecimento, a pessoa não vai tomar remédio, ela não vai precisar fazer necessariamente ali um tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, psicoterapêutico, mas ela está sofrendo. Ela está exausta, ela está cansada, ela está sem energia, ela está desgastada ali no trabalho. O que pode ser feito, né? Então, a gente falava no segundo bloco que a primeira coisa é fazer uma identificação precisa de quais são os aspectos que estão estressantes. É a carga horária, é a meta, é a falta de comunicação e tentar atuar sobre aquilo. Tá bom, às vezes tem uma margem maior de atuação, às vezes tem uma margem menor de atuação, mas ver o que dá, né? Você não vai saber o que dá para mexer se você não souber aonde que você pode mexer. Feito isso, existem outras posturas, algumas que são do trabalho e que dependem do RH, que não depende de nós, né? Por exemplo, jornada, carga horária, mas tem coisas que dependem de nós. Um dos fatores de risco para o burnout é o trabalhador ser extremamente disponível, extremamente engajado, ele quer resolver tudo, ele quer fazer tudo. Então, mudar um pouco essa postura, aprender a dizer não, ser um pouco mais indisponível, né? Falar, olha, isso aqui está demais para mim, isso aqui não vai dar para eu fazer. Isso também faz parte de um gerenciamento do estresse. É claro que todas as dicas de vida saudável que a gente fala sempre aqui no Humanamente, elas vão ser importantes. Atividade física, alimentação adequada, um sono de qualidade, conexão com as pessoas, suporte familiar, né, psicossocial, tudo isso vai fazer diferença no gerenciamento de estresse. Uma coisa é você estar num emprego que é super pesado ali, em termos de prazos, por exemplo, e você chega em casa, não tem com quem conversar e fica isolado e não se conecta com ninguém. Outra coisa é você estar nesse mesmo emprego, pelo menos você chega em casa, você tem com quem desabafar, você consegue encontrar acolhimento e suporte ali. Então, cuidar das nossas relações também é muito importante no gerenciamento do estresse. Muito bem, e aí a gente termina falando mais uma vez, assim como foi na semana passada, do papel das empresas, né? E aí eu te pergunto de novo, você enxerga que hoje, né, os empregadores, eles têm... porque eu quero pegar esse gancho da culpa, né? A culpa é de um, a culpa é do outro, né? Porque para a pessoa que está sofrendo desses males, chamar do nome que a culpa é do empregador, é mais fácil. Não sei se talvez para o empregador é mais fácil também dizer que aquilo ali, a culpa é do seu colaborador. Quer dizer, ainda existe essa pequena rixa, mas de modo geral, e até pelo que a gente falou no último programa, né, doutor, as empresas têm se preocupado mais, de modo geral, com a saúde do seu trabalhador. Mas existe um outro ponto, e aí você pode pegar aqui nas enfim, decisões judiciais, em histórias que a gente lê no noticiário, porque uma coisa é você estar ali, né, na CLT, no ambiente corporativo, contratado, né, com a sua jornada, tudo bem definida, mas a gente está falando aqui, hoje a gente falou de trabalhos que não são trabalhos, né, a gente falou da mãe, a gente falou, a gente tem pessoas que estão em subempregos, pessoas que são autônomos e dependem só deles para poder ter o seu ganha-pão, e elas também estão suscetíveis de alguma forma a esse esgotamento, né? Então, assim, é preciso, na sua visão, ampliar mais o olhar para a saúde dos empregados, e como que a gente, no final das contas, conserta essa distância que existe, né, entre alguém ter burnout porque ele tem um emprego formal e a outra pessoa não ter um burnout porque simplesmente ela tá sofrendo do mesmo mal, mas ela não tá sofrendo esse mal no trabalho ou num Pois é. trabalho formal. Imagina isso serve, a gente falou aqui de mãe, né? Mas a gente pode pensar no relacionamento. Imagina um relacionamento tóxico em que a pessoa ela é desgastada e ela se sente cansada, ela se sente com raiva, ela se sente sem energia, ela se sente que é inútil ali todo o esforço que ela faz no relacionamento. Isso não tem nome. Aí é o mesmo fenômeno,
Só que como é causado num outro contexto, aí não tem nome. Então, acho que o primeiro passo respondendo de trás para frente é a gente ter mais consciência sobre o estresse, sobre como a gente tem limite, como o ser humano tem limites para sua resiliência emocional, e a gente precisa respeitar isso, aprender a identificar e a respeitar isso, e tendo mais consciência geral na sociedade, isso vai influenciar no nosso trabalho, quando a gente fala de burnout, mas também nos nossos relacionamentos, também nas nossas tarefas domésticas, no nosso dia a dia. E quando a gente fala especificamente sobre emprego, Ivan, eu acho que tem ficado cada vez mais claro para as empresas que levar a saúde mental e emocional dos funcionários a sério é lucrativo. Não tenho outro argumento para dar para a empresa, porque eu poderia falar que é ético, eu poderia falar que é humano, eu poderia falar que é o certo, eu poderia falar que é moral, mas se tudo isso levasse a empresa à falência por perda de lucro, poderia ser o que fosse, as empresas não fariam. Agora, como é lucrativo, como é mais barato você tratar o paciente, não, né, o funcionário, e restaurá-lo para que ele continue produzindo, e isso é bom para a produtividade, isso é bom, mexe no bolso das empresas, então as empresas embarcam e, felizmente, é o que é ético, é o que é humano, é o que é moral a ser feito. Assim, né, que as pessoas se atentem mais e principalmente busquem a informação de qualidade, né, pra gente não cair nessa confusão, não ter diagnósticos errados e aí, enfim, acabar adoecendo em algo que ali no começo podia ser tratado de uma forma tão mais simples, né, doutor? A gente vê muito disso também, né, não deixar que aquele que aquele sentimento ruim ali que você acha que é só um estresse, que é só uma coisinha, não, vá atrás, procure ajuda, né? Não deixa que aquilo ali se desenvolva e te adoeça. Até porque, como a gente falou na semana passada, e você pode buscar aí no nosso YouTube, o programa da semana passada, às vezes o trabalho ajuda também, né, doutor? A gente a respirar, sair dessa inércia, sair desse estado ali de tristeza, de achar que a gente não é útil, né? O trabalho também tem É isso aí. essa função. Bom, É isso. ponto final no Humanamente dessa semana. Falamos aqui um pouquinho sobre burnout. Humanamente, você sabe, está em todas as mídias, hein? Estamos no seu dial, mas também estamos lá no YouTube. Estamos também em podcast, parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Semana que vem tem mais. Doutor Daniel Barros, obrigado, hein? Valeu, até lá!